Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Estudo 12. Causas anteriores das aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 6 a 9. O objetivo desse estudo é esclarecer que os tormentos que afligem o homem decorrem de erros por ele praticados nesta ou em outra vida, ou de provas buscadas para acelerar seu progresso, destacando a ação da justiça divina na distribuição destas parcelas de sofrimento e seu efeito salutar no aperfeiçoamento do espírito. Eu vou ler o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos o que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente,
mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Vejamos então o que podemos entender desse item. Fica uma pergunta: de que natureza são as causas que dão origem às aflições do homem? Então, nós podemos responder de acordo com o Evangelho. Podemos classificá-las em dois grupos, né? As ações, as aflições cuja causa primária é o próprio homem, e aquelas que, pelo menos na aparência, escapam totalmente à sua influência e parecem atingi-lo como por fatalidade. Há, portanto, os reveses e acidentes que o homem provoca com sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma previsão poderá impedir. Como podemos explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros sem negar a justiça e a bondade de Deus, procurando as causas anteriores que lhe deram origem e que, se não podem ser encontradas na presente existência, devem ser buscadas em existências passadas. Deus a ninguém pune sem justa causa. Se somos punidos é porque fizemos o mal, se não na vida presente, certamente em outra. E o homem que pratica o mal é sempre punido no decorrer da mesma existência? Nem sempre, né? Ele pode ser totalmente punido naquela existência, como pode sê-lo parcialmente, ou ainda não receber neste período qualquer punição. Ele, porém, não escapa nunca às consequências de suas faltas. E a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Eu vou ler agora o item 7 do Evangelho. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. E se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo apresenta. Essas anomalias são apenas aparentes porque são consideradas somente sob o ponto de vista do presente. Mas, se nos elevarmos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreenderemos que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo do que lhe é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. E que se deve, então,
o sofrimento do homem. De um lado, as faltas por ele cometidas, seja nesta ou em vidas anteriores, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, ele sofre o que fez sofrer aos outros. De outro, em decorrência da destinação da terra como um mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições. Se nós formos duros e desumanos, nós poderemos ser tratados duramente com desumanidade. Se formos avaro e egoísta ou se fizermos mau uso de nossas riquezas, poderemos ver-nos privados do necessário. É muito importante que questionemos sempre o motivo, a razão e que agradeçamos sempre a Deus a oportunidade de estarmos expiando as nossas faltas para conquistarmos a felicidade que tanto almejamos. Eu vou ler agora o item 8, que diz o seguinte: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com o conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Recapitulando, tentando fixar esse item 8. As tribulações são impostas aos espíritos ou por eles buscadas? Então, ocorrem as duas situações. Aos espíritos endurecidos e ignorantes, elas são impostas para que se esclareçam e busquem, na prática do bem, a libertação do sofrimento. Os espíritos penitentes, detentores de maior esclarecimento, buscam espontaneamente as tribulações, desejosos de reparar o mal que hajam feito. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas reparam. No item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, lemos o seguinte: entretanto, não seria preciso crer que todo o sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, ele solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam, com sua resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem um homem à revolta contra Deus.
O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Vejamos então esse item 9. Nós podemos concluir que todo sofrimento se origina de uma falta praticada pelo espírito? Nem sempre, né? Nem sempre existe essa relação. Muitas vezes o espírito nada tem a reparar, mas busca no sofrimento as provas de que necessita para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscado voluntariamente, o que é sinal de progresso. Precisamos entender a diferença entre expiação e prova. Expiação é correção imposta ao espírito, provocando-lhe quase sempre queixumes, desespero, revolta, e a prova é uma tarefa, uma missão marcada pelo sofrimento que o espírito pede para aperfeiçoar-se. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade do espírito, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Como podemos aplicar essa lição em nossa vida? Enfrentando as nossas tribulações sem revolta, com resignação, com paciência, certos de que a justiça divina não nos deixaria sofrer sem uma causa, e tentando fazer do sofrimento uma fonte de purificação e progresso espiritual. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar e deve enfrentar com ânimo as vicissitudes, sabendo que nelas está a sua libertação da dor e o acesso para sublimes alegrias. Podemos concluir que todo sofrimento, quando não é uma prova escolhida pelo próprio espírito para mais rápido progredir, caso em que geralmente é aceito com resignação, é fruto de erros praticados nesta ou noutra vida. A certeza da justiça de Deus nos dá a paciência e a resignação para o aceitarmos, transformando em ocasião de progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, discernimento para que possamos entender a nossa passagem aqui na Terra, nesta vida, as nossas provas, o que são provas, o que são expiações, e seguirmos com passos confiantes e firmes em direção à tão almejada felicidade.